quando você pergunta para um grupo de jovens qual é a mensagem do Evangelho de forma retórica, mas a filha do pastor se antecipa e responde uma tragédia. Meu nome é Lucas, esse é o canal Mente Cristã. Eu vou contar nesse vídeo uma situação constrangedora que aconteceu um tempo atrás, quando eu fui convidado para levar uma mensagem num grupo de jovens na cidade de Ponta Porã. Bom, eu fui da Igreja Quadrangular por muitos anos, nasci na Igreja Quadrangular, então eu tenho uma pancada de conhecidos nessa denominação e tenho um monte de amigos também, amigos pessoais, apesar da maioria deles já não estar mais na Quadrangular. E há uns anos atrás, um amigo meu, que na época era da Quadrangular, me chamou para levar uma mensagem na reunião de jovens que acontecia aos sábados. E a minha ideia no dia era começar explicando o Evangelho para usar isso aí como alicerce para o assunto que eu ia explanar depois. E antes de fazer isso, eu disse que eu tive algumas experiências esquisitas com pastores que não sabiam dizer a mensagem do Evangelho. E porque isso aí acontece pra caramba. O cara, às vezes, ele é pastor porque a denominação gostou do jeito que o cara lida com as pessoas. Então, aparentemente, ele tinha uma espécie de habilidade, de talento para ser pastor, apesar de não ter conhecimento teológico nenhum. E aí o cara faz lá um curso teológico, meia boca, e tem denominação que nem precisa disso, né? O cara vai com a experiência de vida, com a espiritualidade dele, tá bom já. E na verdade o cara, de repente ele se comunica bem e tem um monte de ideias sinistras lá, inusitadas, de como atrair pessoas para a igreja, ideias de campanhas e não sei o que lá. E é isso aí que resume o pastorado do cara. Realmente tem um monte de pastor assim, um monte mesmo, um monte. O que acontece? Os membros de uma igreja pastoreada por um cara desse podem ficar décadas na igreja sem sequer ouvir a mensagem do Evangelho. Eu falei então sobre isso no começo e além disso, falei também sobre aquelas pessoas que ao invés de evangelizar, ou seja, na hora de evangelizar, o que elas dizem para a pessoa é que ela é pecadora e ela precisa obedecer a Deus para ela ser salva. E nesse caso, ao invés de você pregar o Evangelho, você está pregando a lei, você está pregando a salvação pelas obras. Depois de dizer isso, eu fiz uma pergunta retórica para os jovens, que era a seguinte: será que vocês sabem qual é a mensagem do Evangelho? Era uma pergunta retórica, era só para eu continuar, mas eu dei aquele espacinho, aquele silêncio, só para os jovens pensarem, bom, se a mensagem do Evangelho não é obedecer a Deus, porque isso seria a salvação pelas obras, então qual que é a mensagem do Evangelho? O que é o Evangelho? Mas aí que aconteceu o incidente, A filha do pastor se prontificou ali para responder. Eu não queria que ninguém respondesse, mas ela já ergueu a mão, queria responder. E aí o que você vai fazer, Deixa a pessoa falar, é a filha do pastor, deixa falar. E a resposta dela, sobre qual seria a mensagem do Evangelho, foi que o Evangelho era que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Meu Deus do céu! Gente, essa foi a resposta. E por que isso aconteceu? O nome da igreja que nós estávamos, que era a igreja que eu congregava, é Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas, nesse caso, a palavra Evangelho, ela está sendo usada no nome da igreja de uma forma mais ampla e não na forma estrita que seria as boas novas de salvação, a mensagem do Evangelho. No caso, se você não viu, clique aqui na minha cara e você vai para um vídeo que está explicando melhor o que é o Evangelho. Se você de repente está com dúvidas sobre a mensagem do Evangelho, clique aqui nesse vídeo que vai falar sobre o termo de forma estrita. Bom, a forma ampla, vamos dizer assim, dessa palavra, Evangelho, como Paulo, por exemplo, usava, às vezes ele falava de Evangelho não falando especificamente de perdão de pecados, mas falando de uma forma mais ampla, querendo falar sobre toda a mensagem cristã, ou todo o ensino de Cristo, todo o ensino dos apóstolos. E além disso, voltando aí para o nome da igreja, por que a Igreja do Evangelho Quadrangular? Bom, uma das coisas para explicar isso aí é que supostamente, na teologia quadrangular, cada um dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, eles trariam um aspecto diferente da pessoa de Jesus. Bom, até aí tudo bem. E de repente eu posso fazer um vídeo melhor sobre isso aí, sobre essas 4 doutrinas aí da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas não é para esse vídeo.
A questão é que essa menina, a pobre filha do pastor, cresceu ouvindo a igreja do Evangelho Quadrangular e que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. E aí ela achou que essa era a mensagem do Evangelho, né? Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus salva, cura, batiza e voltará. E aí não sabia o que fazer, você fica ali com vergonha, né? Fica constrangido com uma resposta completamente burra, completamente sem sentido, vamos dizer assim. E aí eu disse assim que não é isso, eu tô querendo falar sobre aquela mensagem que você fala para uma pessoa, aquelas coisas que você explica para uma pessoa quando você vai apresentar o Evangelho para ela. Por exemplo, num projeto de evangelismo, a gente sai para a rua, o que você vai dizer para uma pessoa? Você não vai falar para a pessoa, Jesus salva, cura, batiza e voltará. Você não vai falar isso. Bom, você vai falar sobre o problema do pecado, e que Jesus morreu na cruz para perdoar pecados. Enfim, bom gente, mas era mais ou menos isso que eu queria dizer nesse vídeo. Essas coisas acontecem muito. Eu tive muitas experiências constrangedoras aí como essa, e eu queria que você ficasse de olho nisso aí. Se você está acompanhando o canal, o Evangelho você já sabe, mas é legal também que você repasse esses vídeos, repasse essas informações para outras pessoas de outras denominações aí que às vezes a gente não tem certeza se o Evangelho está chegando mesmo lá para elas. Mas nesse vídeo eu só queria contar mesmo essa situação aí complicadíssima. Então se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal para ver mais vídeos. Se você não gostou, eu faço questão que você dê dislike no vídeo, tá bom? Não tem problema. Mas por esse vídeo é isso, fique com Deus.